Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um mergulho. O último foi extraordinário. Atos capítulo 2 foi impactante, me abençoou, me emocionou também muito, mexeu muito comigo. Atos 2 é extraordinário e eu creio que tenha mexido também, que Deus falou também profundamente no coração de vocês. Se você está assistindo essa meditação, está me assistindo aqui agora e não acompanhou a meditação passada, vale a pena. Ficou um pouco maior do que o normal, passamos de 1 hora, mas vale a pena. Atos capítulo 2, nós falamos bastante sobre o Espírito Santo, sobre a inauguração dessa nova era, a era do Espírito Santo, a inauguração da nova aliança que acontece em Atos capítulo 2, a inauguração da igreja, a igreja de Cristo, nasce em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E falar do início da igreja, da inauguração da nova aliança, da era do Espírito Santo, da inauguração da era do Espírito Santo, falar dele foi muito especial, muito mesmo. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2, nós paramos no versículo 32, apesar de ter sido um tempo maior, não concluímos o capítulo de tão especial que é, de tanta coisa importante, relevante que tem em Atos 2. O tempo da meditação foi maior e mesmo assim não chegamos ao final do capítulo 2. Então hoje a gente vai continuar e a ideia era finalizar o 2 e entrar hoje no capítulo 3 e finalizar o 3, já que ele é menor. Você pode ver aí, tem menos versículos, né? É um capítulo menor do que o 2, quase que a metade. Mas como surgiram, e normalmente surge, dúvidas com respeito ao batismo com o Espírito Santo, então o que nós vamos fazer na meditação de hoje? Essa meditação, ela é Atos, capítulo 2, ainda. Vamos concluir o capítulo 2 e vamos falar aqui nessa meditação sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Vamos tirar aqui algumas dúvidas. E se mesmo a gente explicando, falando sobre o batismo, porque existem duas perspectivas com respeito a esse batismo. Eu quero falar isso aqui com vocês. Vocês vão ouvir, ou já ouviram, vão ver pregadores, inclusive bíblicos, que pregam realmente o evangelho genuíno, falando do batismo com o Espírito Santo de uma forma e outros falando de uma outra maneira. E por que isso acontece? É isso que nós vamos explicar. Eu creio que dúvidas serão tiradas e se surgir ou se permanecer, se você tiver alguma dúvida com respeito a isso, você pode colocar aqui nos comentários ou pode nos enviar. Não só com respeito a esse assunto, mas toda a série, todo o evangelho, qualquer meditação, qualquer dúvida que surgir, vai ser um prazer muito grande poder tirar a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar aqui do versículo que nós paramos, que foi o 32, e aí no final do capítulo, quando nós terminarmos, quando a gente chegar aqui no versículo, vai até o 47.
Quando chegarmos no 47, finalizarmos o capítulo 2, aí eu volto nessa questão do batismo com o Espírito Santo, que acontece no início desse capítulo, do capítulo 2. A gente vai voltar para falar um pouco aqui sobre o falar em línguas. Essa é a dúvida, né, que muitos têm, então vamos falar sobre isso hoje. Nós falamos na última meditação que essas línguas aqui foram línguas idiomáticas, né, foram idiomas, e as pessoas, por obra do Espírito Santo, por um milagre, elas ouviam na sua própria língua, no seu dialeto, na língua materna. Então, esse é um tipo, né? Línguas idiomáticas. E tem um outro tipo que é chamado de línguas estranhas. Então, vamos falar dessa diferença. A gente vai abordar esse tema aí, mas vamos continuar. E aí, no final, a gente tira essa dúvida e explica essa diferença, tá bom? Versículo 32. Pedro, ele está realizando uma pregação a partir do versículo... Essa pregação começou aqui no versículo 14. A partir do 14, Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, revestido de poder, com ousadia. Vale a pena lembrar que Pedro, sem esse poder, sem o Espírito Santo, quando falaram, olha, você se parece, você é um deles, você se parece com ele. Uma pessoa reconhecendo Pedro como um discípulo de Jesus, ele, não, eu não conheço esse homem, E ele nega Jesus 3 vezes. Sem o Espírito Santo, ele diz, não conheço esse homem. Com o Espírito Santo, ele diz, vocês não conhecem esse homem? Aqui na partir do 14, vale a pena ler de novo, vale a pena meditar. Ele fala exatamente isso, né, aqui nessa pregação. Vocês não conhecem esse homem? E ele fala de Jesus, como eu disse, com muita ousadia. Veja a diferença. Se sem o Espírito Santo ele fala, não conheço esse homem, com o Espírito Santo ele pergunta, vocês não conhecem esse homem? Né? Vocês não reconheceram Jesus? E ele fala, e ele corre riscos, porque ele estava ali em Jerusalém, bem no local onde a perseguição estava ferrenha, a perseguição estava grande. Ora, há 50 dias atrás, Cristo havia sido morto, crucificado, uma consequência de uma perseguição. Então, Pedro, não seria exagero da nossa parte dizer que Pedro, fazendo esse tipo de pregação, falando como ele falou, que ele corria riscos, até mesmo de vida. Mas é que agora o Espírito Santo o possuindo, o revestindo, a covardia que o fez negar deu lugar à ousadia para pregar. Vou repetir, a covardia que o fez negar deu lugar à ousadia para pregar, para não se importar mais com sua própria vida, mas dar a vida por aquele que deu a vida por ele. Glorioso, né? Glorioso. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, a partir do 32 diz, foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Aí Pedro segue falando, ele foi exaltado no lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Quer dizer, tinha acabado de acontecer. Ele está dizendo que vocês acabaram de ver aqui. Ele derramou o Espírito Santo.
Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Olha o que ele fala: saibam com certeza que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Quer dizer, ele exalta Cristo. Nessa pregação aqui, nós percebemos o tempo todo Pedro exaltando Cristo. Nós na meditação passada, no final, nós pontuamos algumas coisas que Pedro faz nessa pregação. Uma delas é que foi uma pregação completamente cristocêntrica. Então, continuando aqui, versículo 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? É muito, muito forte isso aqui. Quer dizer, ele está ali pregando. Nós continuamos aqui do 32, mas essa pregação, como eu falei, começa no versículo 14. Então ele está ali pregando com ousadia, com todo amor, com toda a fé. Ele está falando de Jesus, ele está dizendo: olha, vocês crucificaram ele, mas ele era Deus, ele ressuscitou. E ele está ali falando. E qual foi o resultado dessa pregação? As pessoas que estavam ali fizeram essa pergunta: irmãos, o que a gente deve fazer agora então? Nós cremos no que está sendo pregado, nós vimos aí esse sinal, nós vimos aí vocês falando em línguas e pessoas de diversos lugares do mundo, de nações diferentes, compreendendo milagrosamente essas línguas que vocês estavam falando. Tá bom, mas e agora? O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? E a resposta foi: Pedro respondeu, versículo 38, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Versículo 40, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Gente, desde a queda de Adão e Eva, o ser humano foi corrompido, o homem é corrompido. Essa natureza humana, chamado de carne, de velho homem, de velho eu, de velha natureza, de natureza adâmica, na queda desde Adão, o homem foi corrompido. Essa natureza foi corrompida. Você sabe o que acontece quando uma pessoa recebe o Espírito Santo? Há um retorno, não de forma total, não na sua plenitude, mas esse é o plano de Deus. Há um retorno à criação, como é que eu posso dizer? Ao início. Vocês já ouviram aquela canção do Paulo César Baruch, que fala: eu quero voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. Essa canção fala sobre isso, sobre voltar ao início,
voltar ao plano original. Essa é a palavra que eu queria usar, que me veio agora à mente. Ao plano original, onde havia harmonia, onde havia paz, onde havia um relacionamento do homem com Deus, onde não havia pecado. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, essa harmonia retorna, volta, para que esse relacionamento seja 100% harmônico, saudável, puro e essa harmonia seja total. Aí isso vai acontecer com aqueles que se entregaram a Jesus, que reconheceram Cristo, que creram nele, que receberam o seu Espírito na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, o nosso corpo será um corpo glorificado e nós viveremos com ele eternamente, eternamente. Novo céu, nova terra e nova terra. Eis que tudo se fará novo, tudo se fará novo. Aí nós vamos voltar ao Gênesis 1 e ao Gênesis 2. Nós vamos viver. Você quer saber como será? Quer ter uma ideia de como será? Uma ideia, né? Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a gente consegue ter uma ideia lendo Gênesis 1 e Gênesis 2. Tire um tempo para ler, para meditar em Gênesis 1 e Gênesis 2. E aí você terá uma ideia do que acontecerá. Mas enquanto não vivemos novo céu e nova terra, numa harmonia total, nós podemos ter paz, tendo uma nova mente, um novo coração, não vivendo o reino na sua plenitude, mas parcialmente tendo o reino de Deus dentro de nós, já agora, já nesse momento, já nesta vida, se entregando a Cristo. Está dando para entender essa questão do parcial, do total, de ter o reino dentro de si, mas ainda não viver a plenitude do reino, porque a plenitude, a perfeição, a harmonia total, isso se dará quando Jesus voltar. Mas é essa a nossa esperança, é nisso que a gente deve pensar, nisso que a gente deve se agarrar e se apegar todos os dias. Sabe, não se iluda com tudo que vem dando certo, não se iluda quando tudo estiver dando certo, não se iluda com os prazeres desse mundo, com as muitas conquistas. Não pense que isso é a verdadeira alegria. Não. Lembra daquela parábola quando o homem tinha muito dinheiro, muita condição material, ele falou, come, bebe, regala-te. Agora, eu estou feito, isso é que é vida. Nada, que vida, nada. Sem Cristo, toda a regalia, todo o conforto, toda a facilidade, todo o dinheiro desse mundo, todo o ouro, toda ostentação, sem Cristo é morte, porque Cristo é a vida. Mas as pessoas, por não terem recebido essa revelação, às vezes elas, pelo muito dinheiro, por viagens extraordinárias que elas fazem, elas até chegam a usar esse termo. Isso é que é vida. Isso é que é vida. Ou outras pessoas falam para ela, que vida boa, hein? Pô, que vida que você tem. Sem Cristo, qualquer coisa que a gente viva sem Cristo, por mais admirável que seja essa vida, entre aspas, na verdade é morte. Não passa de morte. Não passa de morte. Sem a vida, que a vida é uma pessoa, qualquer coisa que a gente viva é morte. É morte. Então, entenda, precisamos entender, se uma pessoa que tem muito materialmente, muito, não se iluda, sem Cristo isso não é nada. E uma pessoa que está passando dificuldades, está passando lutas, está passando deserto, se por um lado aqui tem muito, aqui as coisas aparentemente estão dando tudo certo, ela não pode se iludir, não deve se iludir,
E essa não deve ser a alegria. Sim, ela fica contente por estar viajando, por ter condições, tudo bem, não vai ficar triste por isso, mas não coloca sua esperança e sua alegria nessas coisas. Da mesma forma, não se entristeça, não desanime, não se deixe levar pelo desânimo do deserto, das lutas, da falta de algumas coisas materiais, de momentos difíceis. Não se deixe levar pela falta de coisas, porque não é sobre isso. A vida verdadeira, a vida eterna, a vida que Cristo vem trazer, essas coisas, elas são acrescentadas, elas não definem o que é a vida. E o que eu estou falando é completamente bíblico, é de acordo com o Evangelho. Está até escrito, Jesus mesmo disse, e está junto dessa parábola do homem que falou, eu agora tenho tudo, vou beber, vou curtir. Quando Jesus fala, louco, ainda hoje pedirão tua alma. Que tem se preparado, para quem será? Quer dizer, você está achando que a vida é isso? Essa vida que você está considerando vida, não é vida. Isso é passageiro. É nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo, que nós aprendemos que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então, é como se, resumindo, a gente estivesse falando assim, não se empolgue tanto se tem muito e nem se entristeça se tem pouco. Sabe? Foque no que é eterno. Foque no que é eterno. Essa deve ser nossa alegria. Essa é nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Então, paramos no versículo 40, quando ele fala, salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditam nas palavras de Pedro foram batizados. Naqueles dias houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aí a partir do 42, fala da comunidade dos novos convertidos, do crescimento da igreja. E eu vou ler esses versículos até o final, a gente vai fechar o capítulo, e eu vou, até para reforçar algumas coisas que já falamos na meditação anterior e outras que vamos ler agora, nessa meditação, nesse final do capítulo. Tem aqui nessa Bíblia que eu tenho recomendado quase em todas as meditações, eu super recomendo a tradução NVT, se você puder, quando puder, tradução NVT, Bíblia de Estudo. E aqui tem um comentário bem interessante sobre o crescimento da igreja. Nós falamos bastante sobre o nascimento da igreja. Essa igreja, ela nasce e ela cresce. Ela começa a crescer de uma forma natural, ao mesmo tempo sobrenatural, orgânica, porque é um crescimento não forçado por homens, não por estratégias humanas, não por marketing, por alguma estratégia, mas por obra do Espírito. Ela cresce pelo Espírito Santo. Eles plantam, como está escrito, regam, mas Deus é que dá o crescimento. Então vamos ler aqui os versículos até o final e aí em seguida eu vou ler o comentário que tem aqui nessa Bíblia de Estudo. Então diz assim, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Ensino, gente. Jesus, quando ele ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos, fazendo o quê? Ensinando. E aí depois ele sobe aos céus e aí passam 10 dias, o Espírito Santo é derramado, exatamente acontece o Pentecostes, que, lembra, Pentecostes significa 50, é o 50º dia, onde haviam 3 festas, isso nós falamos na meditação passada. Havia em todos eles um profundo temor. Eu pulei aqui, olha, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então eles partiam pão, havia uma comunhão e eles oravam bastante. E havia um temor muito grande no coração deles. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens
e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aí agora, o que eu vou ler não está aí na sua Bíblia, só ouça, preste, por favor, bastante atenção. No comentário diz assim: Atos descreve em linhas gerais o crescimento da igreja depois do Pentecostes. Então a igreja, como nós falamos, vinha crescendo. Apenas 120 cristãos estavam presentes na primeira reunião de oração, na qual pediram direção do Senhor. Depois do poderoso derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, o número de cristãos subiu para aproximadamente 3.000 pessoas, como nós lemos no versículo 31. Acabamos de ler. Muitos outros creram na pregação de Pedro e de João, pelo que o número chegou a 5.000 e continuou a subir. Também há indícios de crescimento geográfico. A igreja não ficou restrita a Jerusalém, pois as boas novas se propagaram para Lida, para Sarona, Jope, no litoral do Mediterrâneo. A mensagem da salvação de Cristo também saiu do seu núcleo judaico e chegou a Samaria, depois a Fenícia, ao Chipre, Antioquia. Como Pedro declarou na casa de Cornélio, Deus não mostra nenhum favoritismo. A mensagem das boas novas oferece a todos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não era sobre Jerusalém, não era sobre Israel, não era sobre um povo, não era sobre uma nação, não era sobre um público, sobre pessoas. A proporção estava se tomando uma proporção geral, total, né, universal, para toda criatura. Não havia favoritismo, não havia um grupo, não havia um povo. A pregação de Filipe e o martírio de Estevão demonstraram um elevado padrão de vida. Perdão, gente, eu acabei pulando aqui. Junto com o aumento numérico, a expansão geográfica, as comunidades cristãs também viram seu vigor espiritual progredir. Em Atos, no capítulo 2, do 42 ao 47, apresenta um retrato vivido desse desenvolvimento na vida interior da igreja ao mostrar oração fervorosa e unida em momentos de crise, compartilhamento generoso de bens, coragem durante as perseguições e ousadia para testemunhar. A pregação de Filipe e o martírio de Estevão demonstraram um elevado padrão de vida e maturidade espirituais. Os líderes da igreja incentivavam e fortaleciam os cristãos, firmando-os na fé, capacitando-os para enfrentar perseguições, e viviam conforme os padrões que definiam para outros. O bom senso da igreja, ao lidar com a inclusão dos gentios, também resultou em considerável aperfeiçoamento espiritual. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Quer dizer, houve então o nascimento e houve o crescimento. Então agora, nós finalizamos o capítulo 2. Deixa eu ver aqui quem está participando hoje dessa meditação. Ok, tem gente ao vivo aí. E você que está acompanhando a gravação, vocês que estão ao vivo, Deus abençoe e que Deus conserve essa sede no coração de vocês. Então, antes da gente finalizar, nós vamos então clarificar um pouco mais, clarificar essa questão das línguas, né? Línguas estranhas e línguas idiomáticas. Tem aqui eu separei uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Augusto foi uma outra coisa que a gente separou aqui. 2 reverendos, né? 2 pastores muito, muito bons, teólogos muito bons.
e acabei confundindo, mas esse aqui é do Hernandes Dias Lopes. Ele disse assim: o Pentecostes não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irrepetível. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Bem interessante, né? John Stott, um teólogo que a gente citou na última aula, na última meditação também, ele diz assim: sem o Espírito Santo, o discipulado seria impossível. Não há vida sem aquele que a doa, nem entendimento sem o Espírito da verdade. Não há comunhão sem a unidade do Espírito, nem semelhança com Cristo sem o seu fruto, ou testemunho sem o seu poder. Um corpo sem Espírito é um cadáver, portanto, a igreja sem o Espírito Santo está morta. É aqui em Atos 2 que a gente fala sobre igreja e sobre Espírito Santo. E aí ele está dizendo, eu já ouvi pessoas falarem, a igreja que não tem isso está morta, a igreja que não tem um ministério tal está morta. Na verdade, não é sobre um ministério, sobre algo que a igreja tem ou não tem. É sobre o Espírito Santo. Igreja morta é a igreja que o Espírito Santo não flui nela, né? Porque ele é o Espírito da vida. E ele vai dando a direção. Agora, se vocês quiserem anotar essa diferença, né, sobre línguas idiomáticas e línguas estranhas, quando nós falamos de línguas idiomáticas, é o que nós vimos em Atos, é o que nós vimos no início do capítulo 2, na meditação passada. Atos capítulo 2, versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 5. Ali eram idiomas, sem interpretação. Ok? Atos 2, 5, idiomas sem interpretação. Já em 1 Coríntios, capítulo 14, anota aí se você quiser. Aliás, seria importante que todos anotassem. 1 Coríntios 14, ali são línguas estranhas. 1 Coríntios 14, Paulo fala das línguas estranhas. E ali necessita de uma interpretação. Então, essa é a diferença. Atos 2, capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios 14. Idiomas, línguas estranhas. Sem interpretação, com interpretação. Necessita de interpretação. Essa é a diferença. O que é importante a gente compreender também é que existem duas perspectivas. Uma histórica e uma, podemos dizer assim, de reformados, de históricos, como batistas, como presbiterianos, e toda essa vertente histórica reformada. Existe uma perspectiva, e existe uma perspectiva pentecostal, de bem menos tempo, né? Quando a gente fala de histórico, o próprio nome já diz, a história, a gente está falando de milhares de anos, né? A gente está falando de muito tempo atrás, da tradição cristã. E quando a gente fala do Pentecostes, aliás, quando a gente fala dessa perspectiva pentecostal, nós estamos falando de, comparado ao histórico, de bem menos tempo, e quando a gente fala de neopentecostal, menos tempo ainda, a gente está falando de dezenas de anos. Então, qual é a perspectiva pentecostal? Qual é a diferença dessas duas perspectivas? Seria bom você anotar isso. É que a perspectiva histórica, quando a pessoa se entrega para Cristo, ali no momento em que ela crê, que ela o aceita, ou que ela crê, que ela se rende, que ela se entrega, nesse momento, ela recebe o Espírito Santo. Nesse momento, exatamente nesse momento, ela é batizada com o Espírito Santo. Não tem um outro momento para esse batismo acontecer. É nesse momento que ela se entrega para Jesus. E o Espírito Santo, a gente até deu uma pincelada nisso na meditação passada, dizendo, porque essa é a perspectiva que eu creio. Essa das duas é a que faz mais sentido para mim.
se a perspectiva pentecostal faz mais sentido para você, tudo bem. Elas têm uma diferença, mas Jesus é o mesmo para ambas, para digamos assim, pessoa A e pessoa B. A A acredita na perspectiva histórica, a B na perspectiva pentecostal. Mas o importante é que, embora tenha essa perspectiva diferente, ambos creem em Jesus, ambos creem no Espírito Santo, ambos creem no batismo, ambos podem até ter o Espírito Santo, eles só possuem perspectivas diferentes. Então, isso não vejo motivo para qualquer confusão, discussão com respeito a isso. Não. Então, para mim, Marcelo, esse entendimento de que eu me entrego a Cristo e eu recebo o batismo com o Espírito Santo é o que faz mais sentido, é o que, quando eu mergulho no Evangelho, mergulho na palavra, é o que a gente percebe, é o que a gente vê. No momento que a pessoa crê, no momento da fé, não é algo que necessariamente acontece sinais e maravilhas. Pode acontecer, mas não necessariamente. Qual é a evidência nessa perspectiva histórica? Qual é a evidência? É a busca por santificação. A pessoa recebe o Espírito de Deus e agora ela vai se desenvolver espiritualmente, progressivamente. Vai buscar no Espírito Santo ser santificada. E aí ela entra nesse processo de evolução, de santificação, se tornando cada vez mais parecida com Cristo. E os frutos, né? Então, essa é a evidência nessa perspectiva. Agora, quando nós falamos da perspectiva pentecostal, qual é o entendimento? É que não necessariamente acontece na hora que a pessoa se entrega, na hora que ela se rende a Jesus, que ela crê em Jesus, que ela se entrega para Jesus, no momento da conversão. Mas o batismo no Espírito Santo é uma espécie de segunda bênção. Para o pentecostal, na perspectiva pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. É algo que a pessoa se entregou para Jesus, ela recebeu Jesus, e aí depois ela em oração, ela buscando, orando, adorando, ela recebe essa segunda bênção. Ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Deu para entender? É algo que acontece no segundo momento. E nós vamos meditar em Atos capítulo 8, e aí a gente vai falar mais sobre isso, porque lá tem pessoas que já estavam caminhando com Jesus, e os apóstolos impõem as mãos sobre elas, e elas falam em outras línguas, e esse é um capítulo, o Atos 8, que alguns que acreditam nessa perspectiva vão citar, vão falar sobre ele. E qual é a evidência? Qual é a evidência? Diferente da que citamos, da histórica, o pentecostal, ele trata os sinais, né, o dom de línguas, o falar em línguas, como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Na perspectiva pentecostal, se a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela vai falar em línguas. Ela vai falar em línguas. Para eles, né, para quem tem essa perspectiva, o falar em línguas é uma evidência. Então, deu para entender a diferença? Se uma pessoa com perspectiva histórica perguntar para você foi batizado com o Espírito Santo? Ele está querendo saber o seguinte: você se entregou para Jesus? Você é crente? Na cabeça dele, é isso que passa quando ele te faz essa pergunta. Na cabeça de um pentecostal, quando ele fala, você foi batizado com o Espírito Santo? O que está passando na cabeça dele é se você falou em língua, se você teve esse êxtase espiritual, se você teve esse revestimento que você falou em línguas naquele momento. É isso. Mas ambos estão falando do Espírito Santo, com perspectivas diferentes. Tá bom?
Então eu queria, por isso que eu não fiz hoje o 3, porque eu sei que depois que a gente terminasse o capítulo 2, para poder falar sobre as línguas idiomáticas, as línguas estranhas, para poder explicar essa diferença de perspectiva, eu acredito que vai esclarecer, sabe, que vai, eu acredito, até vou depois de um tempo dar uma olhada aqui nos comentários, eu acredito que vai ter gente dizendo, olha, eu não sabia, eu agora estou entendendo melhor, não sabia que tinha essa diferença, muitos já sabem, enfim. Então, se esclarecer na mente de pelo menos uma pessoa já valeu a pena, tá bom? Eu creio que mais importante do que tudo isso foi o propósito pelo qual o Espírito Santo foi dado e ele é dado. Vocês lembram que quando eles começaram a falar em línguas, pessoas de todo mundo estavam ali para aquela festa. Tinha vindo gente de tudo que é lugar. E essas pessoas, além de se entregarem, elas saíram dali voltando para os seus respectivos, para as suas respectivas nações, de onde elas eram, né, seus lugares de origem, podemos dizer assim, e ali elas propagaram esse evangelho, elas relataram o que vivenciaram, o que receberam. Então o propósito de Deus ali era era missão, era algo missional, era poder revestir os apóstolos e revestir quem estava ali, impactar as pessoas e fazer com que o evangelho se espalhasse. Então, acima de tudo, esse é o objetivo. E os frutos, né? É que uma pessoa que recebe o Espírito Santo, falando em línguas ou não, essa pessoa não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Ela nunca mais será a mesma. Não tem como ser o mesmo. E aí ela precisa cultivar isso, né? Alimentar, ela precisa buscar essa santificação para que essa chama se mantenha acesa, ela precisa se relacionar com esse Espírito que agora habita nela, habita dentro dela. E glória a Deus por isso. Então não fique triste. Se você fala em línguas, graças a Deus por isso. Se não tem quem interprete, dá uma lida lá, medita em 1 Coríntios 14. Se não tem quem interprete, se não tem quem possa interpretar, ou se você mesmo não conseguir entender, então a orientação é que você fale sem atrapalhar, de forma discreta, para se edificar. Ponto. Exibicionismo, falar alto, para que as pessoas interromper o culto, falar alto, atrapalhar outras pessoas, não é isso que a Bíblia ensina. Agora, se tem alguém que, por dom divino, consiga interpretar o que está sendo falado, então para o culto, para ali naquele momento, e que seja feita então a interpretação, para que todas as pessoas sejam abençoadas, edificadas pelo que está sendo falado. Porque se não houver interpretação, vai abençoar quem? Pode até tirar a concentração dos irmãos. Então, fala para si, é o que Paulo ensina. Agora, se você não fala em línguas, você pode buscar em Deus esse dom, mas de forma, tranquila. Espírito Santo, o Senhor já habita em mim, porque eu me entreguei para Cristo. Poxa, se o Senhor quiser, meu Pai, me dá esse dom para eu me edificar, flua em mim, faz a tua obra em mim, aí você faz a sua oração. Mas de forma alguma fique preso a isso e valorize isso mais do que o próprio Espírito que já está em você, mais do que os frutos, porque não há nada mais importante do que frutos. Não fique triste se você não fala em línguas, tá bom? Essa é a mensagem, isso que eu queria falar também com vocês. Quando a gente chegar lá em Atos 8, a gente vai falar mais sobre isso e dar mais exemplos. A gente vai falar sobre essa questão da interpretação mais também. Deus abençoe vocês, um grande abraço, vamos em frente, mergulhando no Evangelho. Tchau, gente!